Você já se perguntou por que os gatos se cuidam tão bem? O segredo está em suas línguas, que possuem pequenas estruturas em forma de gancho chamadas papilas. Essas papilas são feitas de queratina, o mesmo material das unhas humanas, e dão às línguas dos gatos sua textura áspera. Quando os gatos se limpam, essas protuberâncias funcionam como escovas, removendo eficazmente pelos e sujeira de seu pelo. Isso não só os ajuda a parecerem arrumados, mas também distribui os óleos naturais pelo pelo, mantendo-o saudável e brilhante. Além disso, a limpeza desempenha um papel importante na regulação da temperatura e na redução do estresse. Quando os gatos lambem seu pelo, eles se refrescam e o movimento repetitivo pode acalmá-los. Então, da próxima vez que você ver seu amigo peludo se limpando, lembre-se de que essas papilas únicas são a ferramenta perfeita para cuidados, criada pela natureza. Você sabia sobre a incrível água-viva azul? Esse brilhante ser marinho, frequentemente encontrado na costa leste da Austrália, chama a atenção por suas cores vibrantes e corpo transparente. A água-viva azul não é apenas uma bela visão, ela também nos lembra dos perigos ocultos que podem estar no oceano. Seus longos tentáculos venenosos podem causar queimaduras dolorosas, trazendo desconforto para nadadores desavisados. Embora a beleza dessa água viva atraia as pessoas para a água, é importante ter cautela ao nadar em áreas onde elas podem estar. Salva-vidas e moradores locais frequentemente alertam os turistas a ficarem atentos a esses seres, especialmente nos meses quentes, quando são mais comuns. Curiosamente, a picada da água-viva pode afetar as pessoas de maneiras diferentes, por isso é essencial saber como agir em caso de picada. Se você for picado, lavar a área afetada com vinagre e procurar ajuda médica pode aliviar a dor. Então, da próxima vez que você for à praia, fique atento às lindas águas-vivas azuis, mas lembre-se de que a beleza pode ter seu preço. Você pode se surpreender. Há um cemitério no espaço. Quando os satélites terminam suas missões, eles não simplesmente desaparecem. São cuidadosamente movidos para as chamadas órbitas de cemitério, ou direcionados para a reentrada na atmosfera da Terra. Segundo a NASA, existem mais de 8.000 satélites inativos e outros detritos no espaço. As órbitas de cemitério são áreas designadas, geralmente longe dos satélites ativos, onde são enviados os veículos espaciais que falharam, para evitar colisões. Ao mesmo tempo, alguns objetos são direcionados para queimar na atmosfera, minimizando a quantidade de detritos que podem afetar os satélites ativos. Essa gestão cuidadosa é extremamente importante, pois o lixo espacial pode representar uma séria ameaça para os veículos espaciais em operação e até mesmo para a Estação Espacial Internacional. Portanto, da próxima vez que você pensar em satélites, lembre-se de que existe um mundo oculto que cuida de seu digno fim de vida. Um fato interessante sobre senhor e senhora. Os termos que usamos hoje vêm de palavras antigas, mestre e senhora. No passado, quando as normas e papéis sociais eram diferentes, esses títulos eram usados de forma mais literal. Mestre costumava ser o chefe da família, enquanto senhora se referia à mulher que gerenciava a casa ou tinha autoridade. Com o tempo, à medida que a sociedade mudou, a linguagem também evoluiu. Mestre foi encurtado para senhor, tornando-se um título respeitoso para homens, e senhora se transformou em senhora, referindo-se a mulheres casadas. É incrível como a linguagem reflete os papéis das pessoas na sociedade. Esses títulos ainda são amplamente usados, mostrando como nossa história molda as conversas do dia a dia. Então, da próxima vez que você cumprimentar alguém como senhor ou senhora, lembre-se da rica história por trás desses simples títulos. Descubra a magia do encontro de agosto na Ilha Marina. Todo ano, esta pequena ilha na costa da França se transforma de um lugar tranquilo e desabitado em uma celebração vibrante de herança. Descendentes dos antigos moradores da ilha voltam para reconectar-se com suas raízes, trazendo histórias, risadas e tradições queridas. Este encontro único convida todos a participar de festivais animados, onde músicas, danças e pratos locais deliciosos enchem o ar de alegria e nostalgia. Quando as famílias se reúnem, elas homenageiam a memória de seus antepassados, compartilhando relatos que preservam o espírito da ilha. Para muitos que retornam, cada encontro renova sua ligação com a Ilha Marina, transformando-a em um tecido vivo de história e comunidade. Essas reuniões não apenas celebram o passado, mas também fortalecem os laços entre gerações, tornando este evento verdadeiramente especial.
O que torna esses encontros tão significativos para aqueles que voltam? Vamos revelar a verdade sobre as maçãs siberianas. Um agricultor russo chamado Nikop Porionov cultiva uma variedade incrível de maçãs do tamanho de uma pérola nas geladas terras da Sibéria. Esses pequenos frutos, não maiores que uma bola de tênis de mesa, desenvolveram adaptações notáveis que lhes permitem sobreviver ao frio extremo. O clima rigoroso da Sibéria não é ideal para a agricultura tradicional de maçãs, mas os métodos geniais de Nikop mostram como a agricultura pode se adaptar a condições desafiadoras. Ao selecionar e cuidar dessas maçãs minúsculas, ele demonstra a incrível capacidade da natureza de se adaptar. A resistência desses frutos é um testemunho tanto da criatividade de agricultores como Nikop, quanto das maneiras extraordinárias pelas quais a vida pode prosperar mesmo nas condições mais severas. Você já viu algo tão pequeno, mas tão poderoso em suas habilidades de sobrevivência? Acredite ou não, o voo MH370 ainda nos persegue. Essa trágica desaparecimento em 2014 continua sendo um dos maiores mistérios da aviação. O voo da Malaysia Airlines, que levava 239 pessoas, desapareceu dos radares durante o trajeto de Kuala Lumpur a Pequim. Apesar das grandes operações de busca envolvendo vários países e tecnologias modernas, apenas alguns destroços foram encontrados, gerando inúmeras teorias e perguntas. Alguns sugerem falha mecânica, enquanto outros acreditam que pode estar relacionado a ações humanas. As famílias dos passageiros ainda buscam respostas, e os investigadores continuam analisando dados de satélites e correntes oceânicas na esperança de descobrir o que realmente aconteceu. Esse mistério não só reflete uma dolorosa perda pessoal, mas também levanta questões sobre a segurança dos voos e a eficácia das operações de busca e salvamento. Será que algum dia encontraremos a verdade por trás desse enigma? Descubra os relógios únicos com cílios. Relógios com mecanismo de cílios, criados pela designer Vina Vitelli, mudam nossa percepção do tempo. Em vez de ponteiros tradicionais, este acessório incrível utiliza fibras que lembram cílios, movendo-se graciosamente pelo mostrador, unindo funcionalidade e arte. Este design inovador não só chama a atenção, mas também desafia os relógios comuns. Com uma combinação única de estilo e praticidade, os relógios com cílios despertam interesse e discussões. Imagine usar algo que ajuda a acompanhar o tempo e causa admiração. A criação de Vina Vitelli mostra perfeitamente como a arte pode melhorar objetos do dia a dia, transformando a simples verificação das horas em uma experiência agradável. Você consegue imaginar como esse acessório vibrante enriquece seu pulso ou decora a parede? Você já se perguntou por que o uísque escocês é tão popular? Todo ano, mais de 1 bilhão de garrafas de uísque escocês são vendidas ao redor do mundo, tornando-o a bebida favorita em festas como casamentos e aniversários. Esta bebida icônica tem uma rica história e uma variedade de sabores que atraem muitos. A maioria dos uísques escoceses premium é envelhecida de 12 a 21 anos, o que permite o desenvolvimento de aromas complexos que os apreciadores valorizam. O processo de envelhecimento ocorre em barris de carvalho, o que acrescenta caráter e profundidade à bebida. O uísque escocês não é apenas uma bebida, ele é uma parte importante da identidade da Escócia. Na verdade, é o principal produto de exportação do país, representando cerca de 10% das vendas no exterior. Esse amor internacional pelo uísque escocês demonstra a habilidade e as tradições por trás de cada garrafa, que muitas vezes é feita com água de fontes locais e cevada colhida nas proximidades. Não é de se admirar que o uísque escocês tenha se tornado uma bebida essencial em festas e ocasiões especiais, unindo amigos e famílias. Seja apreciado puro ou em um coquetel, o uísque escocês realmente traz um pouco da Escócia para o seu copo. Todo ano, os americanos escrevem cerca de 50 bilhões de cheques, tornando-os o segundo método de pagamento mais comum, depois do dinheiro. Apesar do crescimento do banco digital e dos pagamentos online, os cheques de papel ainda têm um lugar importante na economia. Muitas pessoas valorizam os cheques por serem tangíveis, permitindo que acompanhem seus gastos e tenham um registro físico das transações. Além disso, os cheques são especialmente úteis para pagar contas, enviar presentes ou fazer grandes pagamentos quando os métodos eletrônicos não estão disponíveis. Essa dependência dos cheques se mantém até mesmo nos negócios em todo o país, onde práticas tradicionais continuam a prosperar.
Embora a tecnologia avance e os pagamentos digitais se tornem mais populares, a pergunta permanece: os cheques se tornarão uma relíquia do passado ou continuarão a coexistir com as novas inovações financeiras? O que aconteceu com as bandeiras americanas na Lua? Após décadas de exposição às duras condições do espaço, todas as bandeiras americanas plantadas na Lua perderam a cor. Essa mudança surpreendente ocorreu principalmente devido à intensa radiação solar e à falta de atmosfera na Lua. Ao contrário da Terra, na Lua não há ar ou água para proteger os objetos dos poderosos raios solares. Como resultado, as cores vibrantes das bandeiras, que simbolizavam coragem e conquistas durante as missões Apollo, desbotaram ao longo do tempo. Além disso, as temperaturas extremas e os impactos de micrometeoritos também contribuem para sua deterioração. Essas bandeiras, que foram colocadas em momentos de triunfo humano, agora são lembranças fantasmagóricas da nossa exploração, levantando questões sobre quais outros artefatos poderemos encontrar na Lua no futuro. Devemos cuidar melhor desses símbolos icônicos no espaço? Você já se perguntou por que o comércio triangular britânico foi tão impactante? Esse sistema complexo de comércio, que prosperou nos séculos 17 e 18, moldou significativamente a riqueza da Grã-Bretanha e alterou a dinâmica do comércio global. O comércio triangular consistia em 3 rotas principais. Navios britânicos transportavam produtos manufaturados, como tecidos e utensílios de metal, para a África em troca de pessoas escravizadas. Esses cativos enfrentaram condições horríveis durante a viagem pelo Atlântico até as Américas, onde foram forçados a trabalhar em vastas plantações de açúcar. Essa indústria brutal buscava atender à crescente demanda por açúcar na Europa, gerando imensos lucros para os proprietários das plantações. Após uma colheita bem-sucedida, os navios retornavam à Grã-Bretanha carregados de açúcar, melaço e rum, enriquecendo os comerciantes e fortalecendo a posição da Grã-Bretanha como um consumidor dominante. No entanto, o comércio causou impactos devastadores nas sociedades africanas, provocando deslocamento e agitação social que reverberam até hoje. O legado do comércio triangular revela conexões complexas entre comércio, colonização e direitos humanos, levantando questões importantes sobre as dimensões éticas do comércio e suas implicações para o nosso mundo. Você não vai acreditar no que está ligado a peixes e tosse. A maioria das pessoas pensa que apenas humanos e alguns outros animais tossem, mas na verdade, os peixes também podem tossir. Embora não estejam doentes, essa ação incrível os ajuda a manter as brânquias limpas. Assim como nós limpamos a garganta de vez em quando, os peixes tossem para manter seu sistema respiratório saudável. Debaixo d'água, os peixes estão constantemente puxando água pela boca e passando por suas brânquias para extrair oxigênio. Às vezes, sujeira ou muco podem se acumular nas brânquias, dificultando a respiração. Tossindo, eles limpam esse acúmulo, garantindo a saúde de suas brânquias. É como se fosse uma versão do botão de reiniciar do sistema respiratório. Não é incrível que até criaturas que parecem tão diferentes de nós tenham mecanismos semelhantes para manter a saúde? E se eu te disser que pessoas surdas usam a linguagem de sinais nos sonhos? É verdade. Pessoas surdas podem usar a linguagem de sinais até mesmo enquanto dormem, o que mostra como a linguagem está ligada à nossa consciência. Algumas pessoas relatam que, em seus sonhos, se comunicam com gestos da mesma forma que pessoas ouvintes falam ou cantam. Pesquisas sobre o sono capturaram esse fenômeno incrível em vídeo, mostrando que alguns sonhadores surdos até fazem grandes gestos enquanto dormem, às vezes se acordando no processo. Isso prova que a linguagem de sinais não é apenas um meio de comunicação. É uma língua natural que desempenha um papel importante em nosso subconsciente. Os sonhos refletem nossos pensamentos, experiências e emoções. Por isso, não é surpreendente que a linguagem de sinais apareça dessa forma, permitindo que pessoas surdas se expressem em sonhos, assim como todos os outros. Não é incrível como nossas mentes funcionam de maneira tão única? E se eu te contasse sobre uma grande luta de tomates? Todo ano, na tranquila cidade de Buñol, na Espanha, acontece uma celebração maluca, conhecida como La Tomatina. Este evento peculiar, que se tornou uma enorme batalha de comida, convida milhares de participantes animados a se soltar e jogar tomates maduros uns nos outros. O festival começou na década de 1940, de uma forma meio acidental, quando um grupo de amigos decidiu participar de uma brincadeira em um desfile local. Desde então, o evento cresceu em popularidade e agora atrai visitantes de todo o mundo, ansiosos para se envolver nesse caos suculento. Imagine,
Uma praça inteira cheia de pessoas rindo, gritando e se banhando em polpa vermelha, enquanto a música toca no ar, criando uma atmosfera de pura alegria. Não é apenas uma festa divertida, mas também representa o espírito de camaradagem e diversão que une culturas diferentes. Então, se você estiver em Buñol, no final de agosto, não perca a chance de fazer parte desse espetáculo bagunçado de tomates. Você consegue imaginar que saltar de telhados pode levar à morte. Em Nova York, os riscos são altíssimos para quem se atreve a fazer isso. Acredite ou não, saltos de telhados podem resultar em consequências fatais. Essa regra chocante serve como um forte desestímulo contra manobras arriscadas que atraem os amantes de adrenalina. A lei não só pune comportamentos imprudentes, mas também visa proteger vidas em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apenas alguns saltos ousados podem causar ferimentos graves e levar a sérias consequências legais. As autoridades estão cientes dos perigos associados a essas acrobacias em altura, e essa medida extrema destaca seu compromisso com a segurança dos cidadãos. Portanto, da próxima vez que você estiver em Nova York, pense 2 vezes antes de tentar manobras arriscadas de telhados. Vale mesmo a pena correr esse risco por um pouco de emoção? Você sabia que a Ariana Grande brilhou no MTV Millennial Awards? Em 2015, essa talentosa popstar ganhou 2 prêmios impressionantes: Instagrammer Global do Ano e Hit Internacional do Ano pela sua animada música One Last Time. A Ariana, conhecida por sua poderosa voz e personalidade única, conquistou o coração de milhões com sua música e presença nas redes sociais. O prêmio de Instagrammer Global destacou não apenas seu talento musical, mas também sua habilidade de se conectar com os fãs online, compartilhando momentos de sua vida e carreira através de posts criativos. Sua música One Last Time ressoou com fãs ao redor do mundo, tornando-se uma daquelas canções que não dá pra não cantar junto. Essa vitória dupla no MTV Millennial Awards mostrou como a influência de Ariana vai além da música, confirmando seu status como uma artista multifacetada na era digital. Você consegue imaginar como ela estava emocionada naquela noite inesquecível? Descubra a vida fascinante de Mara Gibbs. Mara Gibbs teve uma carreira brilhante na televisão, repleta de eventos incríveis e projetos criativos. Morando em Florença nas décadas de 1970 e 1980, ela se imergiu na rica cultura e criatividade da cidade italiana, buscando inspiração em sua arte, arquitetura e atmosfera vibrante. Esse período de sua vida foi fundamental para moldar sua visão artística. Após Florença, Gibbs se mudou para Jefferson, onde continuou a deixar sua marca na indústria da televisão. Trabalhando em diversos projetos, ela ganhou reconhecimento por sua narrativa inovadora e dedicação ao seu trabalho. Sua trajetória reflete a mistura de diferentes culturas e influências, mostrando como as viagens podem inspirar a criatividade. Com sua perspectiva única e experiência, Mara Gibbs continua sendo uma figura fascinante no mundo da televisão, provando que nosso ambiente pode impactar profundamente nossas expressões artísticas. Você pode se surpreender. A náusea diminui a sensibilidade. Quando alguém sente náusea, o corpo reage não apenas com desconforto, ele pode dificultar a percepção de cheiros. Isso acontece porque a náusea provoca uma reação no cérebro que prioriza a sobrevivência, tornando o corpo menos sensível a informações sensoriais, como os aromas. Imagine tentar desfrutar de uma comida deliciosa enquanto sofre de náusea. Os cheiros tentadores, que normalmente trazem alegria, se tornam menos perceptíveis, o que piora ainda mais a experiência. Pesquisadores acreditam que essa mudança na sensibilidade pode ser um mecanismo de defesa, reduzindo a chance de consumir algo que possa piorar o estado do estômago. Isso afeta não apenas o prazer de comer, mas também a segurança, já que alguns cheiros podem sinalizar perigo, como a fumaça de um incêndio. Portanto, da próxima vez que alguém disser que está se sentindo mal, lembre-se de que o mundo deles fica um pouco menos vibrante. Acredite ou não, os polvos têm 6 braços e 2 pernas. Essas criaturas incríveis possuem uma estrutura corporal única. Os 2 tentáculos inferiores são usados principalmente para andar, enquanto os 6 braços superiores manipulam objetos com destreza e os ajudam a se orientar em ambientes subaquáticos complexos. Imagine como eles se movem rapidamente pelo fundo do oceano, pegando pedras e conchas para explorar os arredores.
Mais surpreendente é que os polvos não têm um lado dominante, o que significa que não preferem um braço em relação ao outro como os humanos fazem. Essa ambidestria permite que eles realizem várias tarefas ao mesmo tempo com incrível facilidade. Eles podem usar todos os braços simultaneamente, por exemplo, abrindo uma concha com um, enquanto procuram comida com o outro. Como seres inteligentes, são conhecidos por suas habilidades de resolução de problemas e podem até escapar de situações difíceis, demonstrando sua agilidade e criatividade. Então, da próxima vez que você pensar em um elegante polvo, lembre-se de que esses animais extraordinários são verdadeiros milagres de adaptação no mundo subaquático. Vamos descobrir a verdade sobre os morangos gigantes. O agricultor Shahri Ariel quebrou o recorde do maior morango, pesando impressionantes 290 gramas. Essa fruta incrível chamou a atenção, não só pelo seu tamanho, mas também pelas habilidades excepcionais de Ariel como agricultor. Usando métodos especiais de cultivo, como manejo cuidadoso do solo, irrigação adequada e adubação estratégica, ele produziu morangos que são muito maiores do que o normal. Normalmente os morangos pesam cerca de 30 gramas, e o gigante de Ariel é uma verdadeira maravilha da natureza. Só o tamanho já impressiona, mas também é um reflexo da qualidade e do cuidado no cultivo. Imagine morder um morango que pesa quase tanto quanto uma batata pequena. Não é apenas uma fruta, é a prova do que um agricultor dedicado pode alcançar. Se você está curioso sobre morangos gigantes, ou se eles são saborosos, a conquista de Ariel levanta a questão. Que outras surpresas a natureza nos reservou? Um fato interessante sobre prisões nos EUA. Os Estados Unidos abrigam impressionantes 25% da população carcerária mundial, apesar de representarem apenas 5% da população global. Essa estatística preocupante destaca a complexidade do sistema jurídico e penitenciário do país. Com milhões de presos, os EUATOAR se tornaram um centro de debates sobre reforma da justiça criminal e encarceramento em massa. Muitos se perguntam como essa diferença surgiu e o que pode ser feito para mudá-la. Fatores como leis rigorosas de punição, a guerra às drogas e desigualdades sociais contribuem para essa situação, gerando apelos por mudanças de ativistas e legisladores. Ao estudar essas questões, é importante considerar o impacto do encarceramento em massa nas famílias, comunidades e na sociedade como um todo. O que significa para a nação ter taxas tão altas de encarceramento? Compreender essas dinâmicas é essencial para criar um sistema mais justo, garantindo que os princípios de justiça e reabilitação estejam no centro de nossas práticas legais. Estamos prontos para repensar nossa abordagem à justiça? O que realmente cria a magia dos festivais? Durante um festival de verão, o céu noturno se transforma em um espetáculo deslumbrante, com milhares de luzes piscando como estrelas, cada uma brilhando com um significado especial. Cada participante traz sua própria luz, criando uma visão hipnotizante que simboliza esperança e paz. Essa imagem mágica convida pessoas de todas as idades a se reunirem e compartilharem o espírito de unidade, enquanto suas luzes individuais sobem na escuridão. O brilho coletivo nos lembra como pequenos gestos podem se unir e criar algo verdadeiramente belo. Enquanto as luzes piscantes dançam na brisa da noite, histórias de amor e resistência se desenrolam, tornando a celebração ainda mais especial. É incrível como cada luz, grande ou pequena, se junta para criar uma experiência comum que traz alegria, inspira conexão e aproxima comunidades. Você já testemunhou um espetáculo tão tocante? Você já pensou em parques pequenos? Esse espaço encantador é oficialmente reconhecido como parque, provando que até os menores lugares podem ter um grande impacto. Situado confortavelmente no meio da agitação urbana, esse parque atrai tanto turistas quanto moradores locais, que frequentemente se surpreendem com como um lugar tão pequeno pode trazer natureza e descanso para suas vidas corridas. Os visitantes vêm para aproveitar a atmosfera tranquila, fazer uma rápida caminhada, ou simplesmente sentar e admirar o verde no coração da cidade. Ele nos lembra que cada pedacinho da natureza pode trazer alegria, combater o estresse e promover a interação. Este parque não é apenas um pedaço de grama. Ele incentiva as pessoas a se conectarem com a natureza e entre si, destacando a importância de criar áreas verdes em nosso mundo cada vez mais lotado. Então, da próxima vez que passar por um pequeno parque, pense na alegria e beleza que ele traz. Que tesouros escondidos estão esperando por você na sua vizinhança? Você já viu o elevador ao ar livre mais alto do mundo?
Ele se eleva a impressionantes 326 metros e está localizado no incrível Parque Nacional de Zhangjiajie, na China. Inaugurado em 2002, esse elevador possui 3 cabines de 2 andares, cada uma com capacidade para 46 passageiros. Ao subir, você ficará maravilhado com as vistas deslumbrantes, incluindo mais de 3.000 formações de quartzo brilhantes espalhadas pela paisagem do parque. Essas maravilhas naturais criam um espetáculo hipnotizante, especialmente quando a luz do sol reflete em suas superfícies. Este elevador oferece não apenas uma aventura emocionante para os amantes de adrenalina, mas também permite apreciar a beleza da natureza ao seu redor, sem a necessidade de uma trilha difícil. Imagine flutuar no ar e admirar a vegetação exuberante e as dramáticas falésias abaixo. Essa combinação de engenharia moderna e beleza natural faz dele um destino imperdível, tanto para turistas quanto para moradores locais. Então, quando você planeja visitar este lugar incrível, você sabia que as mudanças no clima podem afetar muitas pessoas que sofrem de enxaqueca? Para muitos, variações bruscas no tempo, especialmente mudanças na pressão atmosférica, podem desencadear essas dores de cabeça intensas. Quando a pressão cai ou sobe rapidamente, isso pode desregular o equilíbrio do corpo, causando sintomas como dor forte, náusea e sensibilidade à luz ou ao som. Os cientistas acreditam que essa relação mostra o quanto nossos corpos são sensíveis ao ambiente. Imagine planejar um piquenique e, de repente, o tempo muda, arruinando seu dia com uma enxaqueca. Para quem sofre desse problema, é importante ficar atento às mudanças climáticas. Manter um diário de enxaqueca junto com anotações sobre o tempo pode ajudar a identificar os gatilhos. Se você tem dores de cabeça frequentes, considere conversar com um médico sobre como gerenciar os sintomas relacionados às mudanças no clima. Será que o tempo pode realmente ser nosso pior inimigo para a saúde? Acredite ou não, o jovem Henrique V enfrentou uma flecha feroz. Quando o futuro rei tinha apenas 16 anos e liderou sua primeira batalha, ele viveu um momento que moldou sua lenda. Durante essa luta intensa, ele foi atingido por uma flecha inimiga no rosto. Em vez de fugir com medo ou se render à dor, Henrique declarou corajosamente que preferiria a morte a ser visto como um covarde. Essa dedicação feroz à bravura não apenas lhe rendeu o respeito de seus companheiros, mas também preparou o caminho para seu futuro reinado. Seu desejo de proteger sua reputação se tornou uma característica definidora que, mais tarde, ajudou a unir a Inglaterra em tempos difíceis. Henrique V ficou conhecido por seu carisma e coragem, liderando suas tropas em batalhas memoráveis e se tornando um símbolo de resistência. O que isso nos diz sobre a força da coragem e da reputação na formação da história? Você não vai acreditar no que aconteceu com as lâmpadas elétricas. No final do século XIX, essas invenções revolucionárias não eram apenas itens comuns do dia a dia, mas sim verdadeiros luxos. Imagine organizar uma festa para mostrar suas incríveis lâmpadas elétricas. Isso era um privilégio apenas dos mais ricos. Essas festas com lâmpadas eram o assunto de todos, onde os convidados ricos admiravam os aparelhos iluminando salas luxuosas, substituindo a luz fumacenta das lâmpadas a gás. A chegada da luz elétrica não trouxe apenas brilho para as casas, simbolizava status e modernidade. Os convidados se vestiam com suas melhores roupas para sentir a magia da iluminação elétrica. Esses eventos ajudavam a espalhar informações sobre essa tecnologia inovadora, tornando-a mais desejada no final do século XX. A lâmpada elétrica não apenas transformou o modo de vida das pessoas, mas também impactou a própria estrutura da sociedade. Você consegue imaginar a vida sem a comodidade da eletricidade hoje? Você vai se surpreender ao conhecer a invenção de Tesla. Em 1898, o gênio inventor Nikola Tesla apresentou ao mundo a tecnologia de controle remoto, demonstrando um barco controlado por ondas de rádio. Este dispositivo inovador foi um dos primeiros sinais do futuro das comunicações sem fio e da automação. No entanto, levou quase 6 décadas para que essa ideia se tornasse realidade em nossas casas. Os primeiros controles remotos para televisores surgiram em 1956, trazendo um novo nível de conforto para o dia a dia. Imagine a alegria de estar no sofá, trocando de canal, sem precisar se levantar. Esse avanço tecnológico abriu caminho para muitos dispositivos que controlamos sem fio hoje,
desde nossos serviços de streaming favoritos até gadgets inteligentes para casa. A visão de Tesla inspirou engenheiros posteriores e mudou nossa vida cotidiana. Quais outras surpresas esse gênio preparou para o futuro? Você pode se surpreender. O legado de George Washington Carver vive. Carver, uma figura notável na história americana, foi o primeiro afro-americano a ter um parque nacional, nomeado em sua homenagem, localizado em uma linda paisagem no Missouri. Ele se destacou por seu trabalho inovador na agricultura, especialmente com amendoim e batata doce, mudando métodos agrícolas e ajudando muitos fazendeiros a terem sucesso. Mas os talentos de Carver não paravam por aí. Ele também era um pianista e artista talentoso. Suas obras de arte até fizeram sucesso na Exposição Mundial de 1893, em Chicago, mostrando seu espírito criativo além da ciência. A determinação de Carver pela educação e inovação continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que paixão e persistência podem levar a mudanças significativas. Então, da próxima vez que você saborear manteiga de amendoim ou apreciar uma obra de arte, pense em como esse homem incrível mudou nosso mundo de muitas maneiras. Prepare-se para surpreender suas papilas gustativas com os bagres. Você sabia que os bagres têm o maior número de papilas gustativas entre todos os animais? Ao contrário da maioria dos seres, os bagres têm papilas gustativas não só na boca. Esses peixes incríveis possuem papilas gustativas por todo o corpo, incluindo a pele, as nadadeiras e até os bigodes. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência, especialmente em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Com uma alta concentração de papilas gustativas, os bagres conseguem detectar até os cheiros e sabores mais fracos no ambiente. Essa sensibilidade aumentada os ajuda a encontrar comida, navegar em seu habitat e evitar predadores. Na verdade, esses peixes notáveis podem sentir substâncias químicas na água a uma distância considerável. Então, da próxima vez que você ver um bagre, lembre-se de que não é apenas um peixe, é um gourmet do mundo subaquático. Você ficará surpreso ao saber que os cavalos não podem vomitar. Esse fato curioso se deve ao forte esfíncter esofágico inferior, uma válvula muscular que permite que os alimentos sigam apenas em uma direção, para o estômago. Essa adaptação ajuda os cavalos a digerir eficientemente grandes quantidades de grama e feno, o que é vital para sua sobrevivência em uma dieta natural. No entanto, essa característica única também tem suas desvantagens. Ela os torna suscetíveis a cólicas, um problema digestivo sério e às vezes fatal. Quando um cavalo tem cólicas, gases ou alimentos podem ficar presos no intestino, causando dor intensa e desconforto. Compreender esse aspecto da anatomia dos cavalos mostra como a evolução adaptou seus sistemas digestivos a um estilo de vida baseado na pastagem. A capacidade dos cavalos de processar eficazmente forragens é um milagre da natureza que equilibra os benefícios de uma alta ingestão de fibras com os riscos de complicações digestivas. Portanto, da próxima vez que você ver um cavalo, lembre-se de quão especial é o sistema digestivo deles e por que é importante cuidar da saúde deles. Descubra a conexão assustadora da família Tierney. Esta história impressionante nos leva à represa Hoover, uma obra de engenharia notável. O que torna essa história ainda mais fascinante é o destino inusitado da família Tierney. George Tierney, o primeiro trabalhador contratado para a represa, começou seu trabalho em 1931. 13 anos depois, seu filho Patrick Tierney foi o último a deixar o canteiro de obras em 1944. Ambos, pai e filho, estão ligados por uma coincidência macabra. Ambos faleceram no dia 20 de dezembro. Suas mortes ocorreram exatamente 13 anos apartadas, criando uma conexão sombria entre duas gerações. Essa coincidência desperta curiosidade e admiração sobre como os destinos se entrelaçam e que legado deixamos. A represa Hoover se ergue orgulhosamente hoje, mas também guarda as memórias das pessoas trabalhadoras que a construíram. O que você acha dessa incrível história da família? Os aerotáxis já chegaram. Você ouviu falar do Pop Up Next? Este conceito inovador, criado em parceria entre a Airbus e a Audi, representa o futuro, onde se deslocar é tão simples quanto entrar em um veículo aéreo autônomo. O Pop Up Next combina tecnologias avançadas de aviação e transporte terrestre, oferecendo uma experiência de viagem sem interrupções. Imagine, você chega ao seu destino de carro e quando é hora de voar, seu veículo se transforma em um aerotáxi sobre as ruas lotadas.
Este aparelho autônomo foi projetado para resolver problemas de tráfego e reduzir significativamente o tempo de viagem. Embora isso possa parecer uma cena de um filme de ficção científica, a tecnologia do Pop-Up Next funciona graças à integração de sistemas elétricos de decolagem e pouso vertical, permitindo que ele decole e pouse em espaços limitados. Além disso, com a experiência automotiva da Audi, o design foca no conforto e em interfaces amigáveis, tornando-o atraente para os futuros viajantes urbanos. Com o crescimento das cidades, será que aerotáxis como o Pop-Up Next podem revolucionar nossa forma de nos deslocar? Você já pensou nos segredos das viagens reais? A família real britânica segue um código de vestimenta surpreendentemente rigoroso, especialmente durante as viagens. Isso inclui a obrigatoriedade de levar roupas pretas para estar preparado para qualquer eventualidade, destacando as pressões únicas da vida real. Quando um membro da família real participa de um evento, existem regras não escritas sobre a vestimenta que refletem seu status e a formalidade da ocasião. A tradição de usar preto como sinal de luto está profundamente enraizada na história e serve como um sinal de respeito pelos falecidos. No entanto, não se trata apenas de vestir-se com tristeza. É também sobre mostrar uma imagem contida e respeitosa diante do público. Então, da próxima vez que você ver uma figura real nas páginas de notícias, pense na roupa cuidadosamente escolhida que eles usam, que fala sobre sua vida pessoal e pública. Como a família real lida com essas pressões, mantendo seu estilo único? Prepare-se para se surpreender com a história de Outer Banks. Esta incrível região de Ilhas Barreira na costa da Carolina do Norte é frequentemente chamada de Cemitério do Atlântico. Por que, você pergunta? Ao longo dos séculos, milhares de navios naufragaram nessas águas perigosas, resultando em muitas histórias de aventuras e tragédias. As águas rasas, as areias móveis e as tempestades imprevisíveis tornaram a navegação um verdadeiro desafio, transformando este lugar em um ponto quente de naufrágios. Muitos marinheiros se tornaram vítimas dessa fama assustadora, e as lendas locais estão cheias de histórias sobre fantasmas e buscas por tesouros. Hoje, Outer Banks atrai não apenas turistas em busca de sol e surf, mas também aqueles interessados na história marítima. Mergulhar e praticar snorkel entre os destroços permite vislumbrar o que está escondido sob as ondas, tornando este lugar fascinante para todos que têm curiosidade sobre a história e a natureza. Pronto para explorar esta região encantadora, mas perigosa? É verdade que coelhos podem pular em competições? Na Suécia, acontece um evento divertido chamado Cannon Hopping, onde os coelhos são os protagonistas de emocionantes competições. Os donos guiam seus amigos peludos através de uma série de saltos e obstáculos, testando sua agilidade e habilidades. Nas competições de salto em altura, os coelhos estabelecem impressionantes recordes mundiais de 1 metro e 1 centímetro. E nas competições de salto em distância, eles pulam incríveis 3 metros e 1 centímetro. Este esporte único não só mostra as incríveis habilidades desses adoráveis animais, mas também fortalece a conexão entre os coelhos e seus donos. Imagine um coelho voando pelo ar, superando obstáculos com maestria, enquanto o público aplaude. O Cannon Hopping conquistou o coração de muitos, oferecendo uma ótima combinação de diversão e espírito esportivo. É um excelente exemplo de como nossos pets podem nos surpreender com suas habilidades. Você está pronto para pular neste mundo incrível? Você ficará surpreso ao descobrir que a mineração de bitcoins consome enormes quantidades de energia. Esse processo de moeda digital consome cerca de 121 terawatts-hora de eletricidade por ano, o que é mais do que o consumo de energia de países inteiros, como a Argentina. Por que é necessário tanta energia? A resposta está no trabalho complexo dos computadores relacionados às transações de bitcoins. Os mineradores competem para resolver algoritmos difíceis que confirmam essas transações e protegem a blockchain. Essa competição intensa significa que computadores especializados funcionam sem parar, consumindo enormes quantidades de energia. Alguns especialistas expressam preocupação com o impacto ambiental desse alto consumo de energia. Com o aumento da popularidade do Bitcoin, cresce também a necessidade de soluções energéticas sustentáveis. Estamos caminhando para uma crise energética ou conseguiremos encontrar maneiras de equilibrar inovação e sustentabilidade? Você já se perguntou como a bile afeta a cor das suas fezes?
A bile, um líquido digestivo incrível produzido pelo seu fígado, desempenha um papel importante na digestão e até na aparência dos nossos resíduos. Esse líquido contém pigmentos que dão às fezes humanas uma cor marrom esverdeada característica. Se você já notou mudanças na cor das suas fezes, isso pode estar relacionado à sua alimentação. Por exemplo, comer muita beterraba pode deixá-las avermelhadas. Além disso, a velocidade da digestão também influencia a cor. Se a comida passa muito rápido pelo seu intestino, a bile não tem tempo de agir, fazendo com que os resíduos fiquem mais claros. Se não houvesse bile, nossas fezes seriam muito mais pálidas, parecendo a cor da argila. Isso nos lembra como nossos corpos estão interligados. O que comemos realmente afeta tudo, até a cor dos nossos resíduos. Um fato interessante sobre os aparelhos do Rony. Muitos fãs podem não saber que o personagem favorito da série Harry Potter, Rony Weasley, usou aparelhos para corrigir um problema nos dentes. Esse detalhe adiciona um toque interessante ao seu personagem e o torna mais próximo, especialmente para os jovens leitores que podem passar por situações semelhantes. Os aparelhos ajudaram muito o Rony, permitindo que ele aproveitasse seus pratos favoritos muito melhor apenas algumas semanas depois de começar a usá-los. Imagine como é bom morder uma fatia de torta de melaço ou uma rã de chocolate sem desconforto. Essa pequena mudança fez maravilhas pela sua confiança, mostrando que mesmo em um mundo cheio de magia, existem problemas do dia a dia, como os dentários. Esse pequeno fato nos lembra que dificuldades pessoais podem levar a resultados positivos e que vale a pena superá-las. Então, da próxima vez que você estiver saboreando doces, pense no Rony e em seus aparelhos. Prepare-se para se surpreender com o presente de Natal da Noruega para Londres. Desde 1947, uma majestosa árvore de Natal de mais de 20 metros de altura está na Trafalgar Square. Esta incrível árvore simboliza a sincera gratidão da cidade de Oslo ao Reino Unido pelo apoio durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os anos, autoridades norueguesas escolhem uma linda árvore que reflete o estilo tradicional norueguês, com belas decorações que criam um clima festivo. A cerimônia de acendimento das luzes transforma a Trafalgar Square em um deslumbrante país das maravilhas, atraindo milhares de visitantes ansiosos para ver este evento festivo. É não apenas o início da temporada de Natal em Londres, mas também um símbolo de unidade e boa vontade entre os dois povos. Quando as pessoas se reúnem ao redor, é uma doce lembrança de que até os menores atos de bondade podem fortalecer laços ao redor do mundo. Você já viu a mágica do acendimento da árvore com seus próprios olhos? Difícil de acreditar, mas Krampus realmente existe na Alemanha. Todo ano, as cidades da Alemanha se transformam em cenários festivos, cheios de alegria e um pouco de travessura, quando celebram o Krampusnacht. Este evento único envolve o personagem mítico Krampus, que é o oposto temível do Papai Noel. Enquanto o Papai Noel recompensa as crianças comportadas, Krampus pune as desobedientes. Os participantes se vestem com trajes elaborados e assustadores de Krampus, com peles, chifres e máscaras assustadoras, criando um espetáculo enquanto desfilam pelas ruas. O som de sinos de vaca e correntes acompanha sua procissão, causando arrepios nos espectadores. Esta celebração vibrante, que acontece na noite de 5 de dezembro, não só entretém, mas também lembra as crianças a serem boas durante todo o ano, então prontos para encontrar o Krampus. É verdade que o relâmpago é mais quente que o sol. Um relâmpago comum pode atingir temperaturas incríveis de cerca de 30.000 Kelvin, o que equivale a aproximadamente 53.540 graus Fahrenheit. Isso é cerca de 5 vezes mais quente que a superfície do Sol, cuja temperatura é de cerca de 5.500 Kelvin. Esse calor intenso faz com que o ar ao redor do relâmpago se expanda rapidamente, criando uma onda de choque que ouvimos como trovão. Imagine a energia liberada em um único instante. O relâmpago não só provoca trovão, mas também pode incendiar materiais inflamáveis em seu caminho. Já ouviu falar de fulgurito? Quando o relâmpago atinge o solo arenoso, ele pode fundir a areia em estruturas vítreas. Então, da próxima vez que você ouvir um trovão ou ver um relâmpago, lembre-se de quão poderoso e quente é esse momento. Muito mais quente do que a superfície do Sol. Na comunidade única de Biaer, os meses são cheios de intensidade, e os moradores só sentem a vida plenamente no outono. Esse período traz um estranho sentimento de culpa pela alegria e felicidade que experimentam. Parece que a felicidade deles contrasta com as duras realidades ao redor. Para buscar a bênção e aprovação de seu estilo de vida,
Os moradores fizeram uma importante viagem a Roma para se encontrar com o Papa. Essa viagem foi significativa não apenas para o povo de Biair, mas também para Guta, uma figura importante que os acompanhou. Tanto o Papa quanto Guta enfrentaram desafios de fé e caráter durante esse encontro, superando dificuldades que moldaram suas crenças e o destino de Biair. A viagem se tornou uma ponte entre dois mundos, mostrando como é difícil manter a identidade na busca por aceitação. Quais lições podemos aprender com a história de Biair? Sim, é verdade. As primeiras versões do dispositivo morto surgiram na Idade Média como mecanismos de segurança inteligentes. Os inventores desenvolveram esses dispositivos para garantir que máquinas perigosas, como catapultas e armas de cerco, parassem se o operador perdesse o controle. Imagine uma enorme catapulta no campo de batalha, lançando projéteis com força incrível. Para proteger os operadores e seus companheiros soldados de acidentes catastróficos, esses mecanismos de segurança geniais eram ativados. Eles refletiam uma compreensão inicial da importância da segurança na engenharia, muito antes do surgimento das tecnologias modernas. Hoje, esse conceito continua a ser relevante em diversas áreas, incluindo sistemas ferroviários e máquinas industriais. Ao olhar para essas inovações medievais, podemos apreciar a combinação de criatividade e responsabilidade que moldou a engenharia como a conhecemos. Você sabia sobre a blofobia e seu impacto? Essa fobia interessante e menos conhecida causa um medo intenso relacionado ao banho, à higiene ou até mesmo à limpeza. Pessoas com blofobia frequentemente sentem uma ansiedade esmagadora ao se deparar com água ou produtos de higiene, o que as leva a evitar situações em que precisam se lavar. Esse medo pode provocar ataques de pânico, sintomas físicos como suor ou palpitações, e uma ansiedade geral, afetando significativamente a vida cotidiana. Imagine como é tentar viver evitando chuveiros ou banheiras que a maioria das pessoas considera normais. O tratamento da blofobia geralmente envolve terapia, onde profissionais de saúde mental ajudam os pacientes a enfrentar seus medos em um ambiente seguro e a desenvolver estratégias de enfrentamento. A terapia cognitivo-comportamental é especialmente eficaz, pois incentiva as pessoas a confrontar seus medos passo a passo. Se você ou alguém que você conhece enfrenta essa fobia, compreensão e apoio podem desempenhar um papel crucial na jornada para superá-la. Não é surpreendente como nossa mente pode provocar reações tão intensas a algo tão comum quanto a higiene. Prepare-se para a surpresa, lançamento histórico do álbum do Tupac. Em 1995, Tupac Shakur se tornou o primeiro artista americano a alcançar o primeiro lugar nas paradas da Billboard enquanto estava na prisão. Seu poderoso álbum Me Against the World não só liderou as paradas, mas também tocou profundamente os ouvintes ao redor do mundo. Lançado em um momento difícil de sua vida, o álbum inclui faixas emocionantes que exploram temas de luta, resistência e conflito interno. A música Dear Mama revela suas experiências pessoais, mostrando uma vulnerabilidade que ressoou com os fãs. A combinação única de hip-hop e poesia, junto com sua voz carismática, fez de Tupac um símbolo cultural. Mesmo atrás das grades, ele provou que a criatividade não tem limites. Essa inovação causou um grande impacto na indústria musical, inspirando muitos artistas a compartilharem suas histórias sem medo. Não é incrível como a arte pode superar barreiras como a prisão? Você sabia que a França tem o maior número de fusos horários? Esse país possui essa quantidade, devido às suas vastas terras espalhadas pelo mundo. Muitos pensam que os países têm apenas um fuso horário, mas a França inclui ilhas no Caribe, no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, o que a coloca em incríveis 12 fusos horários diferentes. Para comparação, a Rússia tem o maior número de fusos horários adjacentes, 11, que vão da Europa à Ásia. Essa diversidade geográfica significa que, quando é manhã em Paris, na Ilha da Reunião já pode ser dia, enquanto na Polinésia Francesa é noite. Cada região segue seu horário local por causa dessas diferenças, o que afeta os horários de viagens e as comunicações internacionais. Então, da próxima vez que você olhar um globo, lembre-se do quebra-cabeça único do tempo que a França representa, como tudo isso se encaixa. Prepare-se para a surpresa, a drama dos Beatles nas Filipinas. Em 1966, durante sua famosa turnê mundial, a lendária banda enfrentou um desvio inesperado em sua aventura.
Eles foram convidados para um luxuoso almoço no Malacañang, a residência da primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, mas acabaram perdendo o evento. Essa decisão não agradou o público e gerou revolta entre fãs e autoridades. Muitos viram isso como uma falta de respeito à hospitalidade do país, criando uma atmosfera tensa. Os Beatles enfrentaram uma despedida hostil, cercados por multidões irritadas e segurança reforçada. Esse escândalo deixou uma marca tão forte que a banda prometeu nunca mais voltar às Filipinas. É incrível como um simples almoço perdido se tornou um momento histórico no rock. E se tudo tivesse sido diferente? Incrível, mas é verdade. As bandeiras enganavam os inimigos. A expressão "mostrar suas verdadeiras cores" tem uma história fascinante que remonta às batalhas navais de séculos atrás. Quando os navios se aproximavam, muitas vezes levantavam bandeiras falsas para enganar os adversários e fazê-los acreditar que eram amigáveis. Essa tática astuta era usada para obter vantagem antes de revelar sua verdadeira identidade. É nesse momento que eles mostravam suas verdadeiras cores. Com o tempo, essa expressão se tornou comum, referindo-se a alguém que revela sua verdadeira essência ou intenções. Imagine um navio pirata envolto em névoa, que de repente levanta a bandeira de uma nação pacífica, para então atacar de surpresa. Isso nos dá uma ideia das estratégias astutas do passado, mostrando como a linguagem pode evoluir e mudar, conectando-nos à história de maneiras surpreendentes. Acredite ou não, mas Mercúrio não tem atmosfera. Essa característica única significa que não há vento, clima ou até mesmo sons no planeta. Quando o Sol brilha em Mercúrio, a temperatura pode chegar a 427 graus Celsius, transformando sua superfície em um verdadeiro inferno. Mas à noite, a temperatura cai para 173 graus Celsius, tornando-o um dos lugares mais extremos em termos de variação de temperatura no sistema solar. Sem uma atmosfera para protegê-lo, Mercúrio se torna um alvo para meteoros. Cada colisão deixa uma marca permanente em sua superfície. Essas cicatrizes se mantiveram por bilhões de anos, oferecendo aos cientistas uma visão fascinante das colisões espaciais. Então, quando você pensar em Mercúrio, lembre-se de que é um lugar onde o clima não muda, porque simplesmente não existe. Difícil de acreditar, mas a Sakura traz alegria ao Japão. A cada primavera, o Japão se transforma em uma incrível tela rosa quando começa o festival Hanami, convidando as pessoas a se reunirem sob as cerejeiras em flor. Essa tradição tem mais de 1000 anos e celebra a beleza efêmera dessas flores delicadas. Famílias e amigos se reúnem para piqueniques com comidas deliciosas, aproveitando o ar fresco e as vistas pitorescas, sentados em mantas sob as flores. Parques e jardins se tornam centros vibrantes de socialização, cheios de risos, música e o aroma de iguarias sazonais, como o Sakura Mochi. A Sakura floresce por apenas algumas semanas, lembrando a todos a importância de valorizar a beleza do momento. Visitantes de todo o mundo se dirigem a lugares famosos, como o Parque Ueno, em Tóquio, e o Parque Maruyama, em Kyoto, para desfrutar dessa visão emocionante. Você já viu essas lindas flores ao vivo? Prepare-se para se surpreender com a voz única do Pato Donald. Por trás desse croak inesquecível está Clarence Nash, um talentoso dublador que criou seu jeito original de falar. Ele enchia as bochechas de ar e manipulava isso enquanto falava, criando um som característico que se tornou sinônimo do amado personagem da Disney. Essa técnica inovadora permitiu que Nash desse vida ao Travesso Patinho, fazendo com que ele fosse lembrado por espectadores em todo o mundo. Nash dublou Donald pela primeira vez em 1934, e sua performance rapidamente se tornou popular, transformando Donald em um dos grandes personagens dos filmes de animação. É incrível como um método simples de controlar o ar ajudou a criar uma personalidade tão icônica, conhecida por seus gritos altos e cômicos e suas travessuras encantadoras. A voz única de Nash continua viva por décadas, influenciando incontáveis fãs e nos lembrando de como a criatividade pode tornar personagens inesquecíveis, como uma voz tão incrível se tornou um clássico. E se eu disser que aqui não são permitidos carros? A Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá, oferece uma nova abordagem ao transporte, proibindo automóveis e criando uma atmosfera tranquila e pitoresca para visitantes e moradores. Imagine passear por ruas encantadoras, sem o barulho e a poluição dos carros.
Em vez de engarrafamentos, você verá ciclistas e pedestres desfrutando da deslumbrante beleza natural da ilha. Com suas paisagens verdes e costas magníficas, esta ilha única permite que você se conecte com a natureza de uma forma rara em outros lugares. Ao caminhar ou pedalar por trilhas bonitas, você pode apreciar calmamente as vistas dos campos verdes e das impressionantes paisagens marítimas. Essa política de não ter carros promove um estilo de vida mais tranquilo, perfeito para quem deseja escapar da agitação da vida urbana. Então, seja explorando as famosas praias de areia vermelha ou degustando frutos do mar deliciosos, a Ilha do Príncipe Eduardo oferece uma experiência verdadeiramente relaxante. Você está pronto para vivenciar um lugar onde a natureza é mais importante que os carros? Você já se perguntou por que as bicicletas mudaram tanto? A fascinante jornada da bicicleta começou com a Dandy Horse, uma invenção de 2 rodas criada no início do século XIX. No começo, ela não tinha pedais, então parecia mais um patinete estiloso do que as bicicletas modernas. Os ciclistas empurravam com os pés no chão, deslizando de forma divertida e suave. Mas as inovações não pararam por aí. Depois surgiram os pedais, transformando a Dandy Horse em um meio de transporte mais eficiente. Essa mudança foi um marco importante, permitindo que as pessoas viajassem longas distâncias com menos esforço. Hoje, o design clássico da bicicleta, baseado nessa ideia inicial, se tornou parte essencial do nosso dia a dia, promovendo atividade física e viagens sustentáveis. Não é incrível como uma ideia simples se transformou em algo que amamos e do qual dependemos em todo o mundo? Porque a cultura da sauna prospera na Finlândia. Porque as saunas não são apenas lugares aconchegantes, elas têm um papel importante na vida dos finlandeses. Quase toda casa na Finlândia tem uma sauna, criando um espaço para relaxar, socializar e até fazer negócios. Imagine entrar em uma sala de madeira aquecida, cheia do som relaxante da água caindo sobre pedras quentes. Essa tradição ajuda a formar comunidades, onde amigos e família podem relaxar e discutir assuntos importantes. Além disso, as saunas são benéficas para a saúde, ajudando a aliviar o estresse e melhorar a circulação, o que apoia o bem-estar geral da Finlândia. Em um país onde os invernos podem ser longos e rigorosos, visitar a sauna simboliza conforto e resistência. Curiosamente, discussões importantes, incluindo o fechamento de negócios, muitas vezes acontecem aqui, destacando a singularidade da sauna como um local de encontros. Portanto, quando você visitar a Finlândia, ir à sauna não é apenas um descanso, é uma imersão em uma cultura rica que valoriza a união e a saúde. Não é um aspecto fascinante da vida cotidiana na Finlândia? Difícil de acreditar, mas a temperatura chegou a 136 graus Fahrenheit. Essa temperatura insuportável foi registrada em El Azizia, na Líbia, em 13 de setembro de 1922, tornando esse dia o mais quente da história da Terra. Imagine sair de casa e sentir o ar literalmente crepitando ao seu redor. Esse recorde extremo destaca o quão intensa pode ser o clima, especialmente em regiões desérticas, onde a temperatura pode subir ao máximo. El Azizia, localizada no deserto do norte da África, enfrenta condições severas que a tornam um dos lugares mais secos do planeta. Esse calor extremo afeta tudo, desde a fauna local, que se adaptou para sobreviver, até o modo de vida e o trabalho das pessoas. Compreender esses extremos ajuda os cientistas a estudar as mudanças climáticas e prever alterações futuras. Enquanto o mundo enfrenta o aumento das temperaturas hoje, o calor incrível do passado nos lembra da força da natureza e da importância de respeitar o meio ambiente. Você consegue imaginar como seria enfrentar esse calor hoje? Prepare-se para conhecer os riscos da direção para pessoas com sobrepeso. Estudos mostram que motoristas com sobrepeso têm 80% mais chances de morrer em acidentes de carro em comparação com aqueles que têm peso normal. Essa estatística preocupante está relacionada ao design dos cintos de segurança e airbags, que muitas vezes não funcionam tão bem para pessoas com maior porte. Em caso de acidente, o cinto de segurança pode não se ajustar corretamente, o que diminui sua eficácia em segurar a pessoa. Além disso, problemas de saúde associados à obesidade, como doenças cardíacas e diabetes, podem agravar lesões e dificultar o tratamento. Isso significa que motoristas com sobrepeso enfrentam não apenas maiores riscos na estrada, mas também uma menor probabilidade de recuperação total após um acidente.
Compreender esses riscos ajudará todos a tomar decisões mais informadas sobre segurança, tanto ao volante quanto em relação à saúde geral. Está na hora de revisar as medidas de segurança na direção. Você sabia que Simba nasceu graças à ciência? Simba é o primeiro filhote de leão concebido por inseminação artificial no zoológico de Singapura. Essa conquista não só mostra as maravilhas da ciência moderna, mas também é um passo importante na conservação da natureza. Simba, um filhote de leão curioso e ativo, passa os dias explorando o zoológico com sua mãe, Kila. Embora ele nunca tenha conhecido seu pai, Mufasa, que não poderia ser pai devido ao seu comportamento agressivo, a história de Simba destaca como a inseminação artificial pode ajudar a preservar espécies ameaçadas. Na natureza, muitos leões enfrentam ameaças como a perda de habitat e conflitos com humanos, por isso é crucial encontrar soluções inovadoras. O nascimento de Simba é um exemplo claro de como os zoológicos podem desempenhar um papel fundamental na conservação da vida selvagem e na conscientização do público sobre os problemas que os animais do nosso planeta enfrentam. À medida que ele cresce, Simba representa a esperança para as futuras gerações de leões e os esforços contínuos para protegê-los. Não é incrível o que a ciência pode fazer? Vamos descobrir a verdade sobre a língua Ta. Originária de Botsuana, a língua Ta é um exemplo vibrante da diversidade linguística, com mais de 100 sons diferentes de estalos. Esses estalos criam um ritmo semelhante ao beatbox, combinando elementos de conversa e música em cada palavra pronunciada. Quando você ouve alguém falando em Ta, parece uma forma de arte, uma mistura viva de tonalidade e ritmo que chama a atenção. Aprender a língua Ta pode ser uma tarefa empolgante, pois seus sons complexos exigem habilidades significativas. Imagine a risada e a alegria quando alguém tenta expressar um pensamento complicado em meio a uma sinfonia de estalos. Não é apenas uma forma de comunicação, é uma riqueza cultural e o caráter brincalhão da própria língua. Não é apenas uma maneira de falar, mas uma bela expressão de identidade e criatividade no legado de Botsuana. É incrível pensar na fala como uma performance. Acredite ou não, mas crimes no espaço se tornaram realidade. Em 2019, a astronauta Anne McClain ganhou as manchetes quando começou a ser investigada por suposto acesso à conta bancária de sua ex-esposa a bordo da Estação Espacial Internacional. Este incidente foi um marco histórico, pois McClain se tornou a primeira pessoa a ser investigada por um crime cometido no espaço. A surpresa com essas acusações se espalhou pelo mundo, levantando questões sobre privacidade e legalidade no espaço. No entanto, à medida que a investigação avançou, ficou claro que as acusações contra McClain eram infundadas, e sua ex-esposa foi acusada de dar falso testemunho. Este caso inusitado abre discussões interessantes sobre como as leis se aplicam além do nosso planeta e o que é considerado crime enquanto você flutua na imensidão do espaço. Será que no futuro surgirão mais questões legais relacionadas ao espaço? E se eu te contar sobre a fome na Irlanda? Em 1847, a Irlanda passou por um sofrimento terrível. Cerca de 400 mil pessoas morreram de fome e doenças relacionadas à podridão da batata. Enquanto isso, 4 mil navios transportavam comida da Irlanda para a Inglaterra e a Escócia. É difícil acreditar que, em meio a tanta desgraça, uma das tribos nativas americanas demonstrou compaixão pelos irlandeses e enviou $710 em apoio. Esse ato de bondade destaca a interconexão das experiências humanas, mesmo à distância. Embora a fome tenha devastado comunidades, também se tornou uma oportunidade para mostrar compaixão. A disparidade entre a comida enviada e a fome em casa levanta questões importantes sobre a responsabilidade social de cuidar dos cidadãos. Como um país rico em recursos pôde passar por tanto sofrimento e o que podemos aprender com esse momento histórico? O aeroporto Tenzin Hillary, famoso por sua localização no coração do Himalaia, é frequentemente considerado um dos mais perigosos do mundo. Situado a mais de 2.800 metros de altitude, sua pista termina em um penhasco, o que torna os pousos e decolagens momentos tensos para os passageiros. Os pilotos precisam lidar com ventos fortes e condições climáticas desafiadoras, mirando em uma pista muito curta, onde não há margem para erros. Falhas podem ter consequências graves, especialmente porque este aeroporto é a principal porta de entrada para alpinistas e turistas que vão em direção ao Everest. Apesar dos riscos, o treinamento dos pilotos e as tecnologias modernas ajudam a tornar os voos um pouco mais seguros. Assim, embora voar para o aeroporto Tenzin Hillary possa ser emocionante,
ele continua sendo um ponto crucial para os aventureiros no Himalaia. Você sabia que Benjamin Franklin compartilhava suas invenções com todos? Esse lendário inventor e estadista americano é conhecido por não patentear suas criações, acreditando que o conhecimento e a inovação deveriam ser acessíveis a todos. Sua abordagem foi revolucionária para sua época e refletiu um profundo compromisso com o bem-estar da sociedade, em vez de interesses pessoais. Franklin criou várias invenções, incluindo o para-raios, os óculos bifocais e o fogão Franklin, todas voltadas para melhorar a vida das pessoas. Ao abrir mão das patentes, ele esperava inspirar outros a desenvolver essas ideias, promovendo a colaboração. A filosofia de Franklin contrasta fortemente com a abordagem de muitos inventores modernos, que protegem suas ideias em busca de lucro financeiro. Sua crença de que o progresso científico deve ser um bem comum e não uma propriedade privada nos lembra da importância da comunidade e do crescimento coletivo. Então, da próxima vez que você usar uma de suas invenções, lembre-se, foi a visão de Franklin de compartilhar conhecimento que tornou isso possível. Você sabia sobre a febre do Charleston? Esse dança animada surgiu em Charleston, Carolina do Sul, e se tornou popular na era do jazz dos anos 1920. Com batidas marcantes e um ritmo acelerado, o Charleston refletia perfeitamente o espírito de uma época cheia de novidades e entusiasmo. Os dançarinos costumavam se apresentar ao som de música jazz, que era a trilha sonora daquele tempo, unindo as pessoas em locais sociais, como speakeasies e salões de dança. A dança não era apenas uma forma de relaxar. Ela simbolizava as mudanças culturais na América, onde normas tradicionais eram questionadas e novas liberdades eram aceitas. Com o aumento da popularidade do Charleston, ele começou a aparecer em filmes, musicais e até na Broadway, inspirando muitos a se juntarem à festa. Seus movimentos enérgicos incentivavam as pessoas a se expressarem e a aproveitarem a vida de maneira nova e emocionante. Hoje, o Charleston ainda é considerado uma parte importante do gênero de dança jazz, lembrando-nos de um passado vibrante. Então, você está pronto para aprender novos passos? O casamento de Anant Ambani na Índia foi realmente impressionante, mostrando a luxuosidade como nunca antes. Este grande evento reuniu celebridades internacionais de diversas áreas e se tornou uma declaração ousada de opulência. Imagine uma festa repleta de decorações elaboradas, luzes deslumbrantes e preparativos luxuosos que levaram meses. O local brilhava em elegância, decorado com flores de todo o mundo e tecidos requintados. É surpreendente ver como um casamento desse nível cria um impacto na indústria de eventos, estabelecendo novos padrões de grandiosidade. Convidados de todo o mundo se reuniram para testemunhar este evento marcante, tornando uma reunião inesquecível de estrelas e influenciadores. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde a culinária gourmet até as atrações emocionantes, e o casamento de Anant Ambani elevou a barra para futuras celebrações. Este evento mostra como os casamentos podem se transformar em espetáculos impressionantes, indo além dos compromissos pessoais e se tornando uma demonstração de cultura e luxo. Será este o futuro das comemorações? Descubra a fascinante história de Mesa, Arizona. Esta pequena cidade no sudoeste dos Huawei tem raízes profundas que remontam ao povo Anasazi. Conhecidos por sua incrível habilidade, os Anasazi construíram casas complexas de adobe, localizadas em rochas e cânions, semelhantes às impressionantes ruínas de Chaco Canyon. Imagine-se caminhando por essas antigas estruturas, observando os delicados padrões e entendendo como esses arquitetos habilidosos se adaptaram ao ambiente. Os Anasazi usaram materiais locais de forma inteligente, criando casas que não apenas harmonizavam com a paisagem, mas também protegiam contra as intempéries. Ao explorar Mesa hoje, você mergulha em uma história viva, onde os ecos do passado ainda são sentidos na arquitetura e no espírito da comunidade. Quais histórias as paredes de Mesa guardam sobre as pessoas que viveram aqui antes? Você já se perguntou por que o aço inoxidável não enferruja? Para que o aço seja considerado inoxidável, ele deve conter pelo menos 10,5% de cromo. Esse metal é fundamental para a formação de uma camada protetora na superfície do aço. Quando o cromo entra em contato com o oxigênio, ele cria uma fina camada de óxido invisível que protege o metal principal da umidade e da corrosão. Ao contrário do aço comum, que enferruja facilmente ao ar,
Essa liga inteligente mantém seu brilho e resistência ao longo do tempo. Mas não é só a resistência que conta. O aço inoxidável também é valorizado por sua estética e versatilidade. Você o encontra em tudo, desde eletrodomésticos até instrumentos cirúrgicos. Graças à combinação de estética e funcionalidade, o aço inoxidável continua sendo uma escolha popular em diversas indústrias. Então, da próxima vez que você admirar a superfície brilhante do aço inoxidável, lembre-se de que tudo se resume a esse importante teor de cromo. O que é surpreendente sobre os elefantes? Apesar de seu tamanho enorme e força impressionante, os elefantes não conseguem pular. Ao contrário de muitos animais que pulam facilmente, os elefantes não podem fazer isso devido à estrutura única de suas pernas. Suas pernas se assemelham a colunas, projetadas para suportar seu corpo pesado, e não para saltos. Isso significa que os elefantes não conseguem se impulsionar do chão como um canguru ou um gato. Em vez de pular, eles usam sua força e tamanho de outras maneiras, como quebrar árvores ou cavar em busca de água. Embora isso possa parecer uma limitação, os elefantes se destacam em muitas outras áreas. Sua capacidade de percorrer longas distâncias, se comunicar em grandes espaços e mostrar estruturas sociais impressionantes demonstra como eles se adaptaram ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um elefante, lembre-se de que eles podem não pular, mas sua presença poderosa é verdadeiramente majestosa. A bateria da Babilônia, considerada a mais antiga do mundo, data de cerca de 200 anos antes de Cristo. Este incrível artefato é composto por um pote de barro, uma haste de metal e um cilindro de cobre. Alguns historiadores acreditam que ela poderia ter sido usada para a galvanoplastia, uma técnica antiga de revestir objetos com metal. Imagine como os artesãos criavam peças brilhantes e decorativas, como se tivessem sua própria fonte de energia, mesmo sem dispositivos modernos. Embora ainda haja debate sobre seu verdadeiro propósito, a ideia de gerar eletricidade naquela época é surpreendente. Se realmente funcionava como uma bateria, isso mostra uma incrível inventividade, sugerindo que as pessoas experimentavam com eletricidade milhares de anos antes de realmente entendermos seu potencial. Será que esse dispositivo antigo inspirou inovações futuras na energia? O mistério continua a intrigar arqueólogos e entusiastas da tecnologia até hoje.